Olá, sejam bem-vindos. Essa é mais uma aula da disciplina de estágio supervisionado do curso de licenciatura em computação do IFTO Campus Araguatinhas. Eu sou o professor Menezes Júnior e hoje nós vamos falar sobre um dos agentes de estágio, um dos agentes envolvidos durante o processo da realização do estágio de vocês. E o agente de estágio que nós estaremos conhecendo hoje é o supervisor ou a supervisora da Escola Campo. Mas quem é esse supervisor da Escola Campo? Ele é um supervisor de estágio da unidade concedente, ou seja, aquela escola que você vai estagiar tem uma pessoa lá que vai ser chamada de supervisor de estágio, que vai ter uma série de funções para estar te auxiliando durante o seu estágio. Do mesmo jeito que nós temos o professor supervisor de estágio e o professor orientador do lado do IFTO, te auxiliando na realização do seu estágio, na Escola Campo nós teremos também um profissional que estará te dando suporte na realização do seu estágio. E ele é chamado, ou ela é chamada, de supervisor de estágio da unidade concedente. Ele é um professor regente, ou seja, um professor que trabalha diretamente com a sala de aula ou com a sua... Ele é um professor regente da unidade concedente, ou seja, um professor que atua como professor ou como coordenador na escola que você vai estagiar. Pode ser muitas vezes um professor que trabalha com uma disciplina ou com uma turma, pode ser um professor que trabalha com uma sala de recursos multifuncional, pode ser um coordenador pedagógico. A gente vai ver essas diferentes categorias de professor supervisor ao longo desta aula. E preferencialmente esse professor tem que ter a formação na área de conhecimento desenvolvida no curso de vocês estagiários. Ou seja, se no seu estágio você puder escolher uma escola e um professor que tenha a ver com o seu curso, nesse caso o curso de licenciatura em computação, melhor, perfeito. Nós sabemos que muitas escolas públicas da região não têm ainda disciplina de informática ou cursos correlatos, apenas no ensino médio curso técnico que a gente vai ter. Mas, se a escola que você está estagiando tem essa possibilidade, oferta esse profissional mais ligado com a área que você atua, então é esse profissional que deverá ser escolhido, preferencialmente. Prezem sempre por escolher as disciplinas, os professores mais ligados com o conteúdo que você vai trabalhar na sua carreira, para que você possa desenvolver essa experiência mais focada na sua área. E quais são as atribuições desse professor supervisor de estágio? Principalmente orientar e supervisionar as suas ações, as suas atividades no estágio, estando lá na Escola Campo. Quanto o professor orientador e supervisor do FTO, eles dão esse suporte nos bastidores, na construção do projeto e tudo mais, o professor de fato da Escola Campo é que estará lado a lado com você, tanto na sua observação, onde você vai acompanhá-lo, quanto na sua regência, quando você vai ministrar as aulas no lugar dele. O professor supervisor de estágio também tem de acompanhar as atividades que o estudante desenvolverá durante o estágio, desde a sua observação, regência, projetos a executar. Tudo isso vai ser acompanhado também pelo teu orientador do FTO, pelo professor supervisor do FTO, mas também pelo professor supervisor da Escola Campo. Outra função também do professor supervisor da Escola Campo é elaborar o plano de atividade de estágio junto com o estudante e com o professor orientador. Nas próximas aulas eu estarei explicando o que é o plano de atividade de estágios, PAI. Resumindo, é um projeto de intervenção, é um projeto que vai nortear qual vai ser a tua regência, o que você vai trabalhar durante a tua regência no estágio supervisionado. Então é responsabilidade também do professor supervisor da Escola Campo acompanhar a elaboração desse projeto de regência, esse plano de atividades de estágio, pois é na aula dele, com a turma dele, na disciplina dele, que essas atividades serão desenvolvidas. Por isso que é importante que ele acompanhe, elabore e autorize a realização desse plano de atividade de estágios. Outra atribuição também do professor supervisor da Escola Campo é avaliar o estagiário ao final. No final, vocês serão avaliados pelo seu professor e orientador e pelo professor da Escola Campo, professor supervisor da Escola Campo. Eles avaliarão você através de uma ficha de avaliação, contendo uma série de itens em que vocês serão avaliados. A forma em que será feita essa avaliação também será explicada em aulas posteriores. Segundo a nossa ODP, é recomendado que um supervisor da Escola Campo supervisione até 10 estagiários de uma vez só, mas temos visto que não chega a esse número na maioria dos casos. Revisando em quais etapas o professor supervisor da Escola Campo vai atuar no seu estágio. Primeiramente, ele será o professor que você vai observar
as suas aulas nas turmas, nas disciplinas, na escola em que você for estagiar. Segundo, o professor supervisor da escola campo deverá auxiliar, avaliar e acompanhar a elaboração do plano de atividades de estágio, aquele projeto que você vai desenvolver de forma escrita para aplicar durante seu estágio. O professor supervisor de estágio também é essencial no planejamento das aulas, afinal, é na turma dele, nas aulas dele que você vai estar substituindo para que possa estar executando seu estágio. Então é importante que o planejamento das aulas seja feito acompanhado por ele e autorizado por ele. A presença do professor supervisor de estágio também é necessária na hora da execução das suas aulas. Naquele momento em que você for dar aula de fato, em que você for o professor da sala de aula em que você vai estagiar, é importante que o professor supervisor da escola campo esteja também acompanhando essas suas atividades. E por fim, nós temos a participação do professor supervisor de estágio na avaliação do estagiário. Mas aí você me pergunta, professor, como se dá essa escolha do professor supervisor de estágio lá da escola campo? Sou eu que escolho? É você que escolhe? Ou é a escola que escolhe? Bom, pode acontecer vários cenários nessa situação. Primeiro, você pode ter algum profissional, algum professor que você já conhece, que trabalha numa escola que você vai estagiar, que você já tem afinidade, que você quer estagiar com ele por essa proximidade. Se a escola autorizar, com certeza você pode estar estagiando com esse profissional. Mas muitas vezes pode ser que você não tenha um professor conhecido em mente, não conheça ninguém, mas tem uma disciplina que você quer trabalhar, né? Então pode ser que você seja direcionado pela escola a escolher determinado professor de acordo com aquela disciplina que você quer trabalhar no seu estágio, a disciplina que você quer fazer um projeto de regência com ela. Então você vai trabalhar com o professor de acordo com a disciplina que você escolheu. E isso vai ser determinado pela escola. Ou pode ser a situação em que você vai ter um professor escolhido totalmente pela escola campo. Independente de você conhecer o profissional, independente de ser a disciplina que você quer, tem escolas que são bem fechadas nesse sentido e escolhe e determine os estagiários para cada professor. E aí você não tem muita liberdade de escolha. É apenas aceitar e dar o seu melhor com aquele professor que lhe foi direcionado. Muitas vezes pode acontecer de não ser um professor de dentro da sala de aula. Pode ser o responsável pelo setor que você vai atuar, pode ser o responsável pela sala de recurso multifuncional, pode ser um coordenador que vai te apoiar em relação aos demais professores. Para quem vai trabalhar com turmas de ensino fundamental 1, geralmente você trabalha com uma turma específica, com um professor e uma turma. Quem vai trabalhar em ensino fundamental 2, ensino médio ou outros, pode ser que você acabe trabalhando com várias turmas, vários professores. Nesse caso é interessante que você tenha um professor para coordenar toda essa questão. Um que você vai trabalhar as disciplinas dele, um que seja aquele que vai assinar e te avaliar no final do seu estágio. A escolha desse supervisor da escola campo é feita então de acordo com a escola, comigo como supervisor de estágio e você como acadêmico. Então eu peço que você entre em contato comigo para a gente definir quem de fato é o seu supervisor de estágio. Então eu peço que você preencha a atividade que vai estar disponível lá no Classroom, informando quem é o seu supervisor de estágio da escola campo. Converse comigo, caso você ainda não saiba quem é o seu supervisor da escola campo. E eu farei essa ponte entre você e o seu supervisor de estágio. Caso você já saiba quem vai ser o seu supervisor ou supervisor de escola campo, você vai lá e preenche essa atividade no Classroom. Qualquer dúvida em relação à escolha, definição do supervisor ou da supervisora de estágio da escola campo, pode entrar em contato comigo que eu estarei à disposição para saná-las. Um abraço a todos e até a próxima aula.